Ok, então, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, antes de mais, também agradeço ao professor Dr. Rui Jorge pela presença aqui neste webinar. Eu vou passar a apresentar, o meu nome é Luís Costa, já agora. Vou passar a apresentar o professor Rui Jorge e vou partilhar aqui o ecrã com vocês. Portanto, o professor Rui Jorge é nutricionista especialista em nutrição clínica, inscrito na Ordem dos Nutricionistas. Tem um doutoramento em Nutrição Clínica pela Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Tem também um mestrado nesta mesma instituição. Para além disso, finalizou a sua licenciatura em Ciências de Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz, e tem trabalhado como nutricionista no contexto clínico e desportivo desde 2009, acumulando a prática clínica com a docência. Tem passado por algumas instituições de referência, como a Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior e a Escola Superior de Saúde de Leiria, onde também continua a lecionar atualmente. Para além disso, o professor Rui Jorge é também autor de dezenas de publicações científicas em revistas da especialidade, nacionais e internacionais, incluindo capítulos de livros de circulação internacional. E, portanto, eu vou, então, dar a palavra ao professor Rui Jorge, que durante 60 minutos vai, então, apresentar o tema, que é nutrição e suplementação no exercício, e no final vamos ter espaço para questões. Vamos ter cerca de 30 minutos para questões. Quem quiser colocar questões pode escrever no chat, que nós vamos tentar abrangê-las todas, se o tempo permitir. Ok? Professor Rui Jorge, passo-lhe a palavra e boa apresentação. Muito obrigado, Luís. Muito boa noite a todos, principalmente àqueles que entram com o nome. Eu consigo ver aqui que tenho 4 participantes que assumem a sua identidade e depois temos 171 participantes que preferem estar escondidos no seu mundo, mas agradeço a todos por estarem nesta sessão. O objetivo desta sessão será nós explorarmos aqui 3 principais tópicos. Vamos começar com uma pequena introdução sobre as necessidades em hidratos de carbono, só para fazer um enquadramento. E depois vamos falar sobre as recomendações de aporte de hidratos de carbono pré-treino, sobre a recomendação de aportes de hidratos de carbono intra-treino, e vamos depois fugir aqui um bocadinho ao tema dos hidratos de carbono, mas não totalmente, explorando aqui um estudo de caso, utilizando um caso real do indivíduo, cujo objetivo é o aumento de peso e de massa muscular. Começando pelo enquadramento. Para a população em geral, normalmente as recomendações de hidratos de carbono surgem como um valor de referência para a ingestão energética total diária. Aqui neste diapositivo temos algumas referências que nos indicam que o aporte diário de hidratos de carbono recomendado acaba por rondar aqui os cerca de 50% do valor energético total diário. Imaginemos uma situação em que alguém precisa de 2000 quilocalorias diárias, por exemplo, 50% desse valor energético deverá ser através do consumo de hidratos de carbono, ou seja, cerca de 1000 quilocalorias no caso, o que representa cerca de 250 gramas de hidratos de carbono no dia para esse indivíduo. Isto de uma forma muito simples, fazendo aqui para quem é de uma área um bocadinho mais distante da nutrição. Se eu precisar de 2000 quilocalorias por dia, 50% do valor energético diário seria metade deste valor, ou seja, 1000 quilocalorias. Destas 1000 quilocalorias, eu há pouco disse que para atingir este valor seriam necessários 250 gramas de hidratos de carbono, porque cada grama de hidrato de carbono fornece-nos 4 quilocalorias. Por isso, se eu dividir 1000 por 4, vou obter então um valor de 250 gramas de hidratos de carbono diários para uma pessoa que necessitasse de 2000 quilocalorias. Estes valores de referência são
para a população em geral, e são os valores de referência que têm um objetivo, digamos, de manutenção da saúde, e não um objetivo associado à performance ou relacionado com o exercício físico. Algumas das funções dos hidratos de carbono, como também a do conhecimento geral, são, por exemplo, a manutenção dos níveis adequados de glucose no sangue. Todos nós temos que ter uma determinada glicemia estável, temos que ter uma homeostasia da glucose, valores ali entre 70, no máximo 140 pós-prandial no indivíduo saudável. Mas também há outras funções dos hidratos de carbono, como, por exemplo, no contexto do exercício físico, fazer com que tenhamos boas reservas de glicogênio hepático e glicogênio muscular, ajudar também a ter menores níveis de cansaço, retardar a fadiga, que são também funções aqui dos hidratos de carbono. Um aspecto importante quando falamos de hidratos de carbono tem a ver realmente com as reservas que nós temos de hidratos de carbono no organismo. Estas reservas são chamadas de glicogênio. O glicogênio é um polissacárido que existe nos animais e que serve de reserva de hidratos de carbono. Ao contrário, por exemplo, das plantas que armazenam a sua matéria orgânica, a sua glucose sob a forma de amido, por exemplo, na maior parte dos casos. No caso dos humanos, por exemplo, nós armazenamos o nosso fígado, aqui temos o nosso glicogênio hepático, que é o liver glycogen, e o nosso glicogênio muscular, que são as nossas grandes reservas de hidratos de carbono. Todavia, estas reservas acabam por ser relativamente pequenas do ponto de vista da energia que elas nos fornecem. Por exemplo, este exemplo que temos aqui neste diapositivo refere-se a um indivíduo com 65 kg e cerca de 12% de massa gorda e ele terá, em média, cerca de 500 gramas de glicogênio no músculo e 110 gramas de glicogênio no fígado, o que totaliza, a nível de valor energético, cerca de 450 quilocalorias de valor energético acumulado no glicogênio do fígado e cerca de 2.000 quilocalorias de energia no glicogênio que está acumulado no músculo. Ou seja, isto totaliza apenas cerca de 2.500 quilocalorias neste indivíduo, de reserva energética. Ou seja, isto faz-nos desde já perceber que, quando estamos perante exigências energéticas de valores próximos ou superiores a estes, nós não conseguimos atingir toda a necessidade energética através das nossas reservas de glicogênio. Este é logo um indicador. Temos que recorrer aos hidratos de carbono de fonte exógena, ou seja, os hidratos de carbono que vêm de fora do organismo, neste caso que vêm da nossa alimentação intra-treino, durante o treino. Uma questão também que surge muito relacionada aqui com as reservas de glicogênio é de que, se nós não tivermos reservas de glicogênio, acabaríamos por, se não tivéssemos reserva de glicogênio, acabaríamos por recorrer à gordura como substrato energético. De alguma forma, isto é verdade, se nós tivermos menores reservas de glicogênio, nós vamos ter que recorrer em maior proporção à gordura, aos lípidos, como substrato energético, como fonte de energia. De qualquer forma, vamos ter algumas consequências dessa situação, de estar a treinar sem reservas de glicogênio, portanto, a nível muscular, e uma delas é que não vamos conseguir ter a mesma intensidade. Esse é um facto que a literatura explana muito, muito consistentemente, que não é possível treinar a elevada intensidade com reservas de glicogênio baixas, porque as reservas de glicogênio e a disponibilidade de hidratos de carbono é um fator limitante para a performance física, principalmente em alta intensidade. Mas depois há aqui outra situação, que é a necessidade de nós também produzirmos mais energia e até, neste caso, hidratos de carbono, glucose, também através da proteína. E, em parte, naturalmente, da nossa principal reserva proteica do organismo,
que é o músculo esquelético, ou seja, da nossa massa muscular. Por isso, temos que ter sempre isto em consideração. Se o nosso objetivo é treinar com baixas reservas de glicogênio, se não queremos ter glicogênio no músculo para treinar nessas condições, temos que estar cientes que vamos também oxidar mais aminoácidos, vamos ter que ter mais neoglicogênese. Aqui, este é um estudo clássico que eu gosto de utilizar para mostrar o impacto de treinar sem glicogênio. Vejamos, temos aqui, de uma forma muito simples, temos indivíduos que estão em repouso, temos indivíduos que estão com reservas de glicogênio repletas, ou seja, têm boas reservas de glicogênio muscular e hepático, e temos indivíduos que têm muito baixas reservas de glicogênio muscular. Por exemplo, e hepático, por exemplo, indivíduos que fizeram uma sessão de treino noturna, não ingeriram hidratos de carbono a seguir, por exemplo, no jantar ou à ceia, e que dormiram e que no dia a seguir treinam, por exemplo, ao acordar sem ter comido nada. E aqui, o que nós vemos, aqui nesta escala, aqui de lado, é a quantidade de azoto que aparece no suor destes indivíduos durante o exercício físico. Neste caso, nos dois casos, da direita e do meio, durante o exercício físico, e no da esquerda, obviamente, em repouso. E o que é que acontece? Os indivíduos que treinam sem reservas de hidratos de carbono estão a gastar aproximadamente, neste caso, está-lhes a aparecer no suor, cerca de 1,5 grama de azoto por cada hora. Enquanto os indivíduos que treinam com boas reservas de glicogênio, com reservas cheias, digamos, repletas de glicogênio, estão a transpirar, digamos, 0,6 gramas de azoto por hora. Então, o que é que isto significa? O azoto que é expelido no nosso suor está correlacionado com a disseminação de aminoácidos que é feita, neste caso, no metabolismo dos aminoácidos, para a formação, por exemplo, de piruvato ou de cetoacetato, por exemplo, no caso da alanina, no fundo, na utilização dos aminoácidos para o metabolismo energético, para os incluir de alguma forma no metabolismo energético, seja no ciclo de Krebs, seja para os converter depois a glucose. Então, neste caso, o que se verifica aqui é que se eu treinar sem glicogênio, acabo por ter maior quantidade de azoto a aparecer no meu suor do que se eu treinar com glicogênio. E agora podem-me dizer, mas isso são valores muito pequeninos de azoto, são valores pouco relevantes. Será que são? Vejamos, estamos a falar em valores de grama por hora. Imaginem que estamos a falar de um treino de 2 horas, por exemplo. Se falarmos de um treino de 2 horas, aqui estaríamos a falar de 3 gramas de azoto e aqui estaríamos a falar de 1,2 gramas de azoto. Então, se lembrarem de disciplinas de nutrição humana ou de bromatologia, quem esteve, quem aqui ia dar a presente da nutrição, mais ou menos em média, de uma forma aproximada, cada grama de azoto corresponde a cerca de 6,25 gramas de proteína muscular. Então, se eu tiver 3 gramas de azoto, eu estou, assim, de grosso modo, a ter o equivalente de cerca de 19, aproximadamente, 19 gramas de proteína muscular. Ou seja, é um valor que não é assim tão insignificante. 19 gramas de proteína em alimentos, não é? Se tivermos que compensar esta perda proteica em alimentos, já estamos a falar ali de cerca de 100 gramas de carne ou de peixe, dependendo do animal. E falarmos da carne em cru, do peso da carne em cru. Por isso, é algo que pode ser realmente relevante. 2 horas a treinar sem hidratos de carbono pode significar a perda equivalente a 19 gramas de proteína
de reserva. Enquanto com hidratos de carbono esse valor é inferior a metade, claramente, neste caso é 1,2 vezes 6,25, 1,2 vezes 6,25 daria 7,5 gramas, um valor muito mais baixo. Este é um aspecto que eu gostaria de deixar aqui bem claro, porque apesar de ser verdade que em proporção também vou ter que oxidar mais gordura, não há dúvida em relação a isso, apesar de não poder treinar com a mesma intensidade, daí que aqui também neste estudo tenha sido utilizado um protocolo de treino de intensidade moderada, mas o que é certo é que a oxidação proteica, a utilização de aminoácidos para a neoglucogênese e para a formação de energia é superior. Agora, as necessidades de hidratos de carbono de um indivíduo fisicamente ativo são bastante distintas de um indivíduo sedentário. Aliás, o que eu vos mostrei logo no início, aqueles valores de referência percentuais da energia recomendada para os indivíduos da população em geral, praticamente não existem em percentagem do valor energético, praticamente não existem no contexto do exercício físico. No contexto do exercício físico, os valores recomendados são quase sempre relativos ao peso e não relativos à energia total. Ou seja, em vez de vermos uma recomendação que nos diz o aporte deve ser de 50% a 55% de hidratos de carbono, 50% a 55% do valor energético total, vamos encontrar recomendações que nos vão dizer, por exemplo, são 8 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso. Ou seja, valores relativos ao peso corporal, em vez de valores relativos à energia total estimada ou necessária daquele indivíduo. As necessidades de hidratos de carbono também são distintas para atletas de diferentes modalidades esportivas e até com diferentes particularidades dentro de cada modalidade. Há aqui muitas particularidades depois que nos obrigam a personalizar a dose de hidratos de carbono recomendada. Bem, vejamos então aqui alguns exemplos de guidelines. Estas são as guidelines conjuntas do ACSM com a Academia de Nutrição e Dietética Canadiana, que nos indicam um intervalo de valores que vai desde 3 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso corporal por dia até 12 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, um intervalo que é bastante grande, não é? Estamos a falar de um intervalo que, desde a sua baliza mínima, do intervalo mínimo até o intervalo máximo, multiplica por 4. Neste caso, podem ser 12 gramas por quilo ou 3 gramas por quilo. E há aqui, essencialmente, 2 fatores que fazem variar este valor. Do 3 até o 12, há aqui 2 principais fatores que fazem variar esse valor. O primeiro prende-se com a intensidade da atividade que se vai fazer. Quando falamos em atividades de baixa intensidade, falamos de valores de hidratos de carbono mais baixos, mais reduzidos, mais próximos do 3. Quando falamos em intensidades mais elevadas, elevada intensidade, ou aqui mesmo eles até acabam por chegar a valores de 12 gramas por quilo, né? Todas as recomendações vão até aqui, algumas vão só até aos 10 gramas por quilo, mas estas vão mesmo até aos 12. Aqui a intensidade é um fator-chave. Elevada intensidade, valores mais elevados, baixa intensidade, valores mais baixos. E depois, obviamente, intensidades moderadas, valores intermédios. Esse é um fator. O outro fator prende-se com a duração. Quanto maior a duração do exercício físico, maior a recomendação de hidratos de carbono, quanto menor a recomendação de hidratos de carbono diário. Por isso, juntando estes 2 fatores, a intensidade das atividades que se vão praticar e a duração das mesmas, vamos então decidir se o valor vai estar mais próximo dos 3 gramas por quilo ou se os valores vão estar mais próximos dos 12 gramas por quilo. Alguns outros aspectos que são importantes ter em conta é que, por exemplo, depois, na planificação individualizada dos hidratos de carbono, deve-se ter em conta que uma parte dos hidratos de carbono pode ser periodizada em função dos horários que o indivíduo vai treinar. Por exemplo, podemos colocar uma parte pré-treino, uma parte
pós-treino para recuperação. Podemos ter valores que são utilizados, por exemplo, numa fase até prévia à parte laboral, se for um atleta que não é profissional, por exemplo, podemos personalizar a esse nível. Outros aspectos que são importantes é que em situações em que o indivíduo não tem necessidades muito elevadas ou que não tem uma necessidade de recuperação muito importante porque nem sequer treina todos os dias, por exemplo, aí, por vezes, até podemos ser menos exigentes ou menos rigorosos em que alimentos é que vão fornecer estes hidratos de carbono. Finalmente, a escolha dos alimentos que fornecem os hidratos de carbono tendencialmente deve ser através de alimentos que possam também dar algum valor nutricional a estes indivíduos. Ou seja, não devemos recorrer simplesmente a hidratos de carbono que não têm outro valor nutricional para além dos hidratos de carbono em si. Porque se eu tenho que consumir, por exemplo, imaginem 10 gramas de hidratos de carbono por quilo, se eu tiver perante um indivíduo, por exemplo, com 70 quilos, um indivíduo com 70 quilos, 10 gramas de hidratos de carbono por quilo significa 700 gramas de hidratos de carbono por dia, que é um valor muito elevado. Estes 600 gramas de hidratos de carbono por dia são, se compararmos com aquelas recomendações que eu mostrei há pouco para a população em geral, das 2.000 quilocalorias, 50%, que dava 250, estamos a falar de praticamente o triplo desse valor. São valores mesmo muito elevados. Por isso, a escolha deve recair em alimentos ricos em hidratos de carbono, mas também ricos nutricionalmente. É diferente eu consumir bolos de pastelaria e afins, ou consumir, por exemplo, fontes de hidratos de carbono, como cereais integrais, como ingerir também frutas. Claro que, por vezes, o volume de alimentos é um fator limitante, porque o indivíduo tem necessidade de consumir grandes volumes para atingir aquelas necessidades, mas tem que haver um equilíbrio entre as fontes. Não podemos só usar fontes de hidratos de carbono refinadas e facilmente ingeríveis, porque também as consequências até a nível da saúde serão outras. Aqui a importância dos hidratos de carbono no contexto do exercício físico. São, desde logo, como vimos há pouco, pouparem proteínas, neste caso isto é evidente. Se nós tivermos as tais reservas de glicogênio muscular, que é o nosso principal substrato energético, a principal fonte de energia no exercício intenso, nós vamos reduzir a neoglucogéneos a partir dos aminoácidos, por isso vamos conseguir poupar proteínas do músculo. Permitem treinos mais intensos, é outro aspecto muito importante. Para haver adaptações físicas, é necessário, muitas das vezes, ter uma intensidade de treino elevada, e qualquer pessoa que queira ganhar e que compita para ganhar tem que competir em elevada intensidade, não há outra forma de vencer, e os hidratos de carbono são necessários para essa intensidade. E, por último, também um fator que tem a sua relevância, talvez um bocadinho menos do que às vezes se coloca, mas é o facto dos hidratos de carbono também terem um contributo no aumento da insulina, que é um fator de estímulo anabólico no organismo em geral, mas também no anabolismo proteico, e que também estimula a síntese proteica do organismo. Se bem que aqui eu gostava de salientar que este aumento da insulina pelo consumo de hidratos de carbono é um aumento de insulina que é fisiológico, que está, de alguma forma, está limitado aos limites fisiológicos impostos pela homeostasia da glucose no nosso organismo. E desse modo, nós não conseguimos estimular de uma forma muito marcada ou para além daquilo que seria normal a nossa síntese proteica através do consumo de alimentos com açúcar pelo estímulo da insulina. Atenção a isso. O que os estudos nos mostram é que, por exemplo, se eu administrar insulina exogenamente, por exemplo, no caso de um indivíduo que agarre numa insulinação rápida e administra em si próprio, nesse tipo de situação podem existir resultados que vão para além daquilo que seria fisiologicamente normal, mas no caso do indivíduo não diabético que não utiliza insulina, este fator acaba por ser muito pouco manipulável, digamos. Aqui este gráfico eu acho que é muito importante. Já agora isto é uma publicação que eu recomendo da Nature,
Eu tenho aqui a referência, se tiverem curiosidade, que fala sobre aqui a fisiologia, o metabolismo do exercício físico, no caso do exercício físico, utilização de substratos energéticos, e aqui vemos uma coisa muito simples. Em função, aqui no eixo do X, em ordem à intensidade, neste caso avaliada como percentagem do volume máximo de oxigênio, nós temos, quanto maior a intensidade, maior o contributo dos hidratos de carbono, neste caso aqui marcados pelo glicogênio muscular principalmente, mas também pela glucose sanguínea. Mas o que eu vos quero mostrar aqui é que quanto maior a intensidade, maior o contributo total dos hidratos de carbono no total da energia produzida. Ou seja, menores intensidades, praticamente não temos utilização de glicogênio muscular, nem a ativação muscular, e o glicogênio muscular é usado pelo músculo, pelo próprio músculo, não é usado por outros tecidos, por isso não há gasto de glicogênio muscular, há só algum gasto de glucose plasmática. Quando estamos em repouso, estamos a gastar essencialmente lípidos, principalmente lípidos, na sua maior proporção. Aumentamos a intensidade, começamos então a gastar algum glicogênio muscular e mais alguma glucose plasmática, mas em elevada intensidade, aqui sim, gastamos grandes quantidades de glicogênio muscular. Por isso aqui temos que perceber que é neste momento de elevada intensidade em que precisamos realmente de recursos de hidrato de carbono, de glicogênio, e é aí que ele tem que lá estar. E tem que lá estar, porque se não tiver, nós não vamos conseguir atingir estes níveis de intensidade. Aqui um outro conceito muito importante para nós percebermos como utilizar os hidratos de carbono no contexto do exercício físico é perceber que, ao contrário do glicogênio hepático, que é uma reserva, digamos, universal de hidratos de carbono do organismo, o glicogênio muscular é apenas utilizável pelo próprio músculo. Ou seja, se eu estiver a fazer um treino de musculação, por exemplo, e que treino determinado grupo muscular, eu estou a utilizar essencialmente o glicogênio daqueles grupos musculares que eu estou a ativar. Enquanto, se eu estiver, por exemplo, a trabalhar, ou como nós estamos agora neste momento, eu estou a falar, vocês estão a assistir ou a tirar notas, eventualmente, neste momento, nós não estamos a utilizar glicogênio muscular de forma relevante. Mas temos que manter sempre uma glicemia estável e mesmo que estejamos muitas horas sem comer, a nossa glicemia tem que estar estável. De onde é que ela vem? Esta glucose do nosso sangue vem do nosso glicogênio hepático. Vem da alimentação, se nós comermos, mas se nós não comermos, vem do nosso glicogênio hepático. Daqui a umas horas vamos estar a dormir, durante a noite as nossas glicemias mantêm-se estáveis. Porque nós temos um equilíbrio hormonal que nos permite estimular a libertação de glucose proveniente do glicogênio hepático, de forma a haver glucose plasmática para chegar aos tecidos e atuar onde é necessário. Mas o glicogênio muscular nós não o vamos gastar durante a noite. Isto também nos faz perceber que quanto mais tempo dura uma sessão de exercício físico, maior acaba por ser a preponderância dos hidratos de carbono provenientes da alimentação. Vou mostrar aqui uma outra figura que eu acho que é muito ilustrativa disto que eu estou a dizer. Aqui nós temos, no eixo do X, o tempo em horas. Temos aqui 4 horas de duração de exercício físico. E depois temos aqui estas representações esquemáticas. Portanto, aqui o glicogênio muscular está neste cinzento liso. A glucose sanguínea está neste cinzento quadriculado. E depois temos aqui o plasma FFA, que é os ácidos gordos livres, free fatty acids do plasma sanguíneo. E temos os triglicéridos musculares, a reserva de gordura do músculo. E o que é que nós vemos? Que, à medida que o tempo passa, em ordem ao tempo, nós vamos utilizando cada vez menos glicogênio muscular, ou seja, começamos por utilizar muito, mas isto vai diminuindo,
E começamos por usar pouca glucose sanguínea, mas chega a um ponto que começamos a usar muita. Por que isto acontece? Porque, à medida que o tempo vai passando, nós vamos gastando, vamos usando a nossa reserva de glicogênio e, como consequência, temos que recorrer à glucose plasmática para suprir as necessidades de hidratos de carbono para continuar a treinar em alta intensidade. Então, e de onde é que vem esta glucose plasmática? Esta glucose plasmática tem essencialmente duas fontes. Ou é o glicogênio hepático, que, por exemplo, com a produção de catecolaminas vai sendo, e com a produção de glucagina, vai sendo degradado e vai enviando glucose para o sangue. Isto acontece durante o exercício físico. Estas hormonas ajudam a regular a libertação de hidratos de carbono para o sangue. As catecolaminas vão, por exemplo, aumentando progressivamente durante o exercício físico. E esta é uma das fontes, que é a fonte de hidratos de carbono endógena, a que já está no nosso corpo, que está no fígado, o glicogênio hepático, que eu vou precisando, à medida que vou gastando o glicogênio do meu próprio músculo, vou gastando do próprio músculo e vou buscando mais ao fígado. E a outra fonte é a fonte exógena. São os hidratos de carbono que eu vou buscar aos alimentos durante o treino. Ou seja, durante o treino, se treinei durante 4 horas, pude ir ingerindo hidratos de carbono ao longo do tempo, de forma a conseguir ir buscar também hidratos de carbono ao meu intestino, à alimentação, e consequentemente ao meu intestino, que envia estes hidratos de carbono para o sangue, para eu os poder utilizar. E assim até consigo, de alguma forma, poupar também algum do glicogênio que eu vou gastando. Por isso isto aqui é um aspecto muito importante, diria até fundamental. Então, as consequências de uma baixa ingestão de hidratos de carbono em atletas que tenham elevadas exigências de treino são várias. Desde logo, fadiga precoce durante os treinos, até mesmo dificuldade de concentração, falta de motivação para treinar. Este é um aspecto que às vezes é desvalorizado, mas que a literatura também demonstra bastante. Aliás, provavelmente uma grande parte dos que me estão a ouvir já vos aconteceu irem ao longo da semana treinam todos os dias, e se calhar se não tiverem a conseguir alimentar-se suficientemente bem, se não tiverem a conseguir recuperar suficientemente bem a nível de hidratos de carbono, ou se tiverem aquele dia em que não conseguiram fazer as refeições que queriam, por exemplo, começam a perder um bocadinho a vontade de fazer exercício, porque sentem que já não é tão agradável, tão prazeroso, tão motivante fazer aquele treino daquele dia. Até mesmo, também aparece muito na literatura, e também sinto muito nas consultas isto acontecer, as pessoas referirem irritabilidade, dificuldade de recuperação entre sessões de treino, perdas de massa isenta de gordura, também verificamos isso na literatura, também se verifica, menores níveis de hidratação intramuscular, devido à osmolaridade do glicogênio e à atração de água que o glicogênio tem para as células musculares esqueléticas, e tudo isto leva a treinos menos intensos, menos eficazes e a menores adaptações, menos progressos. Acaba por ser muitas vezes o objetivo do indivíduo ter adaptações e ter progresso. As recomendações do ACSM, por exemplo, dizem-nos que então, antes do treino, nós devemos ingerir nas 3 a 4 horas antes do exercício entre 1 a 4 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso corporal. Também podemos ingerir alguma proteína, alguma gordura, mas em quantidades pequenas. Agora, este 1 a 4 gramas faz parte então da periodização do total de hidratos de carbono que nós vamos dar à pessoa. Ou seja, se eu decidi que aquele indivíduo necessita de 8 gramas de hidratos de carbono por quilo por dia, eu posso planear de forma a que, por exemplo, nas 4 horas antes da sessão de treino, ele consiga ingerir, por exemplo, 3 gramas por quilo. Ou seja, eu tenho 3 gramas por quilo para ele consumir nestas 4 horas e depois as outras 5 gramas por quilo que faltam para dar as 8, eu posso dar nos outros momentos do dia, por exemplo. Estas recomendações do ACSM, salientamos aqui outros pequenos detalhes, alguns que podemos falar. Por exemplo, quanto mais próximo do início da sessão de exercício, mais pequena deve ser a refeição. Isto tem a ver com questões principalmente relacionadas
com aceitabilidade gastrointestinal, com os sintomas gastrointestinais que por vezes existem, com o consumo de alimentos muito em cima do momento de início do treino. Se calhar também já vos aconteceu, ou têm, por exemplo, quem aqui faz treinos especializados, ou é treinador de uma equipa, já tiveram atletas que, por comerem muito em cima do início do treino, acabaram por ter sintomas como, por exemplo, vômitos, terem desconforto abdominal, por exemplo, até mesmo acontece, em função dos alimentos, podem ter até, portanto, diarreias ou outras consequências desse género. Essa é uma das razões. Por outro lado, existe aqui um alerta, mas para uma situação que não é muito prevalente, que é a possibilidade de haver uma hipoglicemia reativa, que é quando o indivíduo, muito em cima, de cerca de mais ou menos uma hora antes do início do treino, consome alimentos que têm um elevado índice glicémico e que os hidratos de carbono são absorvidos muito rapidamente. Pode haver uma resposta glicémica, uma resposta insulínica exacerbada que faz descer muito a glicemia rapidamente e pode haver ali, entre aspas, uma fraqueza, uma diminuição da glicemia, uma hipoglicemia, mas isto é relativamente raro, ou pelo menos com pouco significado relevante na prática de exercício físico. E as recomendações dizem-nos então que também, se nós sentirmos fome ou cansaço imediatamente antes de começar o treino, devemos na mesma fazer uma pequena refeição com alimentos que nós saibamos que são facilmente digeríveis para nós, que tenham hidratos de carbono e que nos podem compensar esse sinal de que talvez eu não esteja no meu melhor do ponto de vista de reservas de hidratos de carbono. Ou seja, se eu vou começar um treino e sinto fome ou sinto aquela fraqueza, aquele cansaço, é recomendado, nem que seja praticamente antes de iniciar, fazer um reforço com um alimento que nós já tínhamos experimentado, que saibamos que é confortável para nós a nível de digestão e que tenha hidratos de carbono. E existem muitas opções, desde frutos desidratados ou frescos, ou alimentos secos, como hoje em dia temos aquelas bolachas de milho, de arroz, por exemplo, que são praticamente só hidratos de carbono, do ponto de vista macronutricional e de fácil digestão. São alguns exemplos. Aqui temos também uma tabela resumo que, com uma colega há uns anos atrás, nós desenvolvemos e está publicada, em que nós recomendamos fazer 2 refeições pré-treino, uma refeição 3 a 4 horas antes, onde dividimos aqueles 1 a 4 gramas de hidratos por quilo. Nós aqui dividimos em 2 refeições, 3 a 4 horas antes e 1 a 2 horas antes, em que dizemos vai consumir 1 a 2 gramas de hidratos por quilo 3 a 4 horas antes e depois mais 1,2 gramas por quilo 1 a 2 horas antes. Se se lembram daquelas recomendações do ACSM, o que é que nos diziam? Consumir 1 a 4 gramas por quilo 1 a 4 gramas por quilo nas 4 horas, por exemplo, nas 4 horas antes. Neste caso aqui, nós optamos por dividir, também com base noutros autores, fazer 2 refeições com doses interessantes de hidratos de carbono, sendo que na primeira refeição, na refeição mais distante, colocamos um valor proteico, pode ter também a sua relevância, neste caso podemos ter aqui uns 15 gramas de proteína, depende do peso do indivíduo. Nós aqui recomendamos 0,15 a 0,25 gramas de proteína por quilo. E na refeição mesmo mais próxima do treino, 1 a 2 horas antes, já não colocamos um valor proteico relevante ou obrigatório. Também, já agora, uma coisa que por vezes é pouco falada, mas também é muito importante e que não podemos esquecer, e por acaso no nosso curso até é bastante aprofundada também, que é um aspecto fundamental, a questão da hidratação. As recomendações de hidratação também estão aqui contempladas, de 5 a 7 ml por quilo nesta fase, e depois, em caso de necessidade, mais 3 a 5 ml por quilo numa fase posterior, mais próxima do início do treino. E algumas notas que também são importantes ter em conta. Por exemplo, muitas vezes aconselham-se refeições pré-treino que sejam ricas em gordura ou ricas em fibra, que são 2 elementos que tendem a contribuir para maior instabilidade gastrointestinal, por isso é preciso ter cuidado com a tolerância a estes 2 constituintes alimentares. O conteúdo em proteína também
se recomenda que seja moderado, não seja exagerado, por questões de digestibilidade. E o conteúdo das refeições também deve ser adaptado, por exemplo, até à intensidade e à duração do treino. E deve haver o chamado treino nutricional. Nós vamos também treinar a nossa alimentação, fazendo experiências, testando como é que reagimos a determinados alimentos, a determinadas quantidades de alimentos, determinadas combinações de alimentos, determinadas doses, para perceber como é que reagimos e saber o que é que temos que fazer em momentos de treinos importantes ou em momentos de competição. Quanto aqui à hidratação, só mais um aspecto que também acaba por ser importante, é que nós podemos usar mecanismos muito simples, formas muito simples que às vezes nem nos lembramos, mas que são eficazes e que são válidas, como por exemplo, ver até que ponto é que a nossa urina está mais concentrada, mais escura, com uma coloração mais marcada, e isso pode ser um sinal de que devemos adicionar ali mais alguma quantidade de líquidos para compensar esta hipoidratação a que estamos, que é verificada através dessa avaliação visual da urina. Agora, durante o exercício. Durante o exercício, existem aqui também alguns aspectos que a CSM recomenda, como, por exemplo, em treinos que tenham uma duração, ou em provas que tenham uma duração superior a 60 minutos, eles recomendam que exista o consumo de hidratos de carbono durante o exercício, pois é um fator que acaba por evitar a chegada a um ponto de fadiga total e torna também a atividade mais agradável, torna a prática de atividade física mais agradável. O que aqui são aspectos que podem ser importantes para diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, a questão de consumir hidratos de carbono em provas com mais de 60 minutos. Isto é importante essencialmente para pessoas que realmente treinam com objetivos de melhorar a sua performance, que fazem provas mais longas, provas frequentes. Acaba por ser bastante relevante nós colocarmos aqui os hidratos de carbono intra-treino. Para um indivíduo que tem uma prática mais de lazer, mais recreativa, a questão dos hidratos de carbono intra-treino acabam por ter até uma importância maior na questão de tornar a atividade mais agradável. Porque esta variável, que é até que ponto é que nós sentimos prazer associado ao exercício físico, está muito associada à probabilidade da pessoa manter essa prática de exercício físico durante mais tempo ao longo da vida. Por isso, quando nós temos, por exemplo, no treino personalizado, temos uma pessoa que estamos a acompanhar e cortamos hidratos de carbono, em que a pessoa depois vai tentar treinar e não consegue ter o rendimento que queria, o treino torna-se penoso, torna-se desgastante, torna-se pesado para ela. Isso aumenta a probabilidade dessa pessoa desistir da prática da atividade física. Por isso, às vezes, temos que equacionar aqui estas duas vertentes ao mesmo tempo para conseguir ajudar os nossos clientes. Agora, um aspecto um bocadinho mais técnico, mas que é importante, que se prende com os hidratos de carbono durante o treino, como é que alimentos nós devemos escolher, que quantidades é que nós devemos usar. Este artigo da professora Louise Burke, talvez seja o artigo de referência nesta área, diz-nos que quando falamos de provas com uma duração já acima de 1 hora, nós devemos ter aqui um aporte de pelo menos 30 gramas de hidratos de carbono por hora. E estes 30 gramas de hidratos de carbono por hora podem ser feitos utilizando aqui um único transportador de hidratos de carbono. Já vou explicar o que é que isso significa. Quando falamos em provas que começam a ser um bocadinho mais longas, portanto, mais de 2 horas ou mais de 2 horas e meia, estes valores aumentam substancialmente para 60 gramas por hora, 90 gramas por hora, são valores já mesmo bastante elevados. Tanto que nós vemos aqui, nesta recomendação adicional, a indicação de que tem que haver treino nutricional, tem que haver uma periodização do aporte destes hidratos de carbono, tem que haver um planeamento, tem que haver uma testagem, tem que haver uma experienciação do consumo destes hidratos de carbono para que isto seja aplicável na vida real do atleta nas provas. Isto é um aspecto fundamental. Tem que haver treino nutricional. Agora, outra questão que eu há pouco já salientei é a questão de ser um único transportador ou a utilização de múltiplos transportadores de hidratos de carbono. Quando nós vamos aqui para quantidades muito grandes de hidratos de carbono
por hora, aparece sempre aqui a opção a dizer tem que ser através de múltiplos transportadores. Isto porquê? Porque nós sabemos que os hidratos de carbono, a partir de determinadas doses, não conseguem ser absorvidos se tiverem um único monossacárido na sua constituição. O que é que eu quero dizer com os monossacáridos? Os monossacáridos são a glucose, a frutose e a galactose. São, no fundo, as constituintes base de todos os hidratos de carbono. São estas três moléculas, glucose, galactose e frutose. E eu, a partir de 45, 60 gramas de glucose por hora, eu já não consigo absorver ao ritmo que seria desejável para mim. Porquê? Porque os transportadores, as proteínas que transportam a glucose do meu intestino para dentro da minha célula intestinal e para o meu sangue, ficam saturados. Por isso é que se recomenda que se usem múltiplos transportadores, ou seja, que se utilizem glucose e frutose ao mesmo tempo. E isso pode realmente aumentar, aqui entre 50% a 75%, a chegada de hidratos de carbono ao sangue, e as recomendações são num rácio de 2:1 normalmente, ou seja, por cada 2 gramas de glucose, ter 1 grama de frutose. Isso parece ser uma forma válida de nós conseguirmos atingir valores de 90, valores muito elevados, 90, à volta de 90 gramas de hidratos de carbono por hora. Para conseguir absorver isto tudo, temos que planear bem que alimento vamos dar, verificar se estamos a dar glucose, Agora, mas por lactose? Há pouco disse que havia 3 cáridos da lactose. Por 2 razões. Primeiro, a lactose também é uma assim como a glucose. E os transportadores que fazem com que a glucose vá para o enterócito também o fazem para a galactose. Por isso, na realidade, se eu usasse galactose, iria estar na mesma a saturar o transporte de glucose porque usar um monossacárido que era similar. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto é que, ao contrário da glucose, que vai para o sangue e fica, digamos, de imediato disponível para ser utilizada, a galactose, infelizmente, não é assim. Desculpem agora entrar numa questão um bocadinho mais bioquímica, mas o que é certo é que quando aqui a nossa galactose entra na célula do intestino e depois vai para o sangue, no fim dela ir para o sangue, ela só pode realmente ser utilizada como fonte de energia depois de ser convertida a glucose. E há uma cascata metabólica com envolvimento de várias enzimas que acontece no fígado e que é necessária para que nós tenhamos finalmente a glucose pronta a ser utilizada. Chama-se a via de Loire. Em que nós temos primeiro, há uma fosforilação no primeiro carbono pela galactoquinase, depois tem que se formar o DP-galactose pela ação da galactose 1, fosfatoridiltransferase, depois tem que se fazer a isomerização da UDP-galactose em UDP-glicose, através da enzima UDP-galactose 4-epimerase, e depois é que há a formação da glucose 6-fosfato por ação da fosfolipometase e se forma a glucose por ação da glucose 6-fosfatase. Por isso, tudo isto tem que acontecer no nosso fígado para nós podermos depois ter glucose que veio a partir da galactose que nós ingerimos. É por isso que normalmente a galactose aqui não é opção. As bebidas que são utilizadas, por exemplo, durante o exercício físico e que parecem realmente favorecer a performance, porque nos fornecem também hidratos de carbono, têm normalmente uma percentagem de hidratos de carbono entre os 6% a 8%. A maior parte da literatura aponta este intervalo de valores como sendo um intervalo de valores bastante interessante e que promove um rápido esvaziamento gástrico e uma rápida absorção destes hidratos de carbono e com poucos transtornos gastrointestinais. Pronto, são uma opção, não é única. Hoje em dia temos também géis, temos alimentos. Por vezes os atletas também têm dificuldade em consumir doses tão grandes de hidratos de carbono e por isso acabam por ter que recorrer a alimentos diferentes por questões até do paladar, do sabor, da textura, e é importante perceber isto e também personalizar e testar, fazer o tal treino nutricional. O American College of Sports Medicine tem também um referencial que nos indica, em função da hora da nossa prova,
quais é que são as refeições onde nós devemos fazer um reforço de hidratos de carbono. Por exemplo, no caso de ser um evento matinal, fazer esse reforço principalmente nas refeições da noite anterior, por exemplo, e o pequeno almoço já ser um pequeno almoço mais leve, se for imediatamente antes da prova. No caso de serem provas depois do almoço, ou pela hora do almoço, fazer então um pequeno almoço reforçado em hidratos de carbono e manter na mesma a refeição da noite anterior rica em hidratos de carbono, fazendo depois então um almoço mais leve, se a prova for imediatamente depois do almoço, e em eventos mais ao final do dia, então fazer um pequeno almoço e um almoço mais ricos em hidratos de carbono, seguidos por um lanche à meia da tarde, que seja mais leve. Um dos aspectos que eles aqui salientam e que é fundamental é que não há nenhum alimento ou nenhum grupo de alimentos que funcione para toda a gente. Temos sempre que testar, experimentar em momentos de treino, para depois sabermos na competição o que é que o atleta tolera melhor. Isto é uma regra obrigatória quando falamos em alimentação e nutrição no exercício físico. Para terminarmos, aqui nos últimos minutos, vamos mostrar simplesmente um estudo de caso, um caso real, no contexto de ginásio, que é algo muito recorrente e por isso é que eu decidi falar nisto. Durante a maior parte da minha vida eu trabalhei em ginásios como nutricionista e muitas vezes acontece indivíduos jovens que começam a treinar e que têm o objetivo de aumentar o peso e de aumentar a massa muscular. E quando nós fazemos uma história alimentar, ou seja, quando perguntamos o que é que os indivíduos comem, temos uma determinada informação que nós depois podemos usar para estimar a ingestão nutricional. E neste caso, este indivíduo que referia já ter ele próprio adaptado a dieta com o objetivo de aumentar a massa muscular e de ganhar peso, ele refere que comia pequeno almoço, uma maçã de pão integral com uma lata de atum natural, depois o almoço frango grelhado com brócolos, pré-treino uma banana, pós-treino 2 ovos e jantar carnes brancas ou peixes grelhados ou cozidos com saladas variadas. E o que acontece muitas vezes é que os indivíduos, para além de alterarem a alimentação quando se inscrevem no ginásio, também começam, por iniciativa própria, a fazer suplementação. Começam, efetivamente, a tomar, por exemplo, proteína de soro do leite, a chamada proteína whey, que é muito comum, ou outros tipos de suplementos, e este indivíduo não foi exceção. Ele próprio já estava a fazer suplementação. E uma coisa que acontece muito, quando estamos a perguntar às pessoas o que é que elas comem, é que elas se reportam só aos alimentos, não se reportam aos suplementos. E isso depois pode-nos dar aqui uma informação errada. E neste caso, quando nós especificamos e perguntamos então em suplementação, está a fazer alguma suplementação? Percebemos que o panorama da alimentação é completamente diferente. Este indivíduo estava a fazer proteína whey 30 gramas às 8 da manhã, que era o real pequeno almoço, na realidade. No pré-treino, para além da banana, consumia mais um batido de proteína. Para além dos ovos no pós-treino, fazia mais um batido de proteína e ainda fazia um batido de caseína com uma dose de 50 gramas antes de deitar, como se fosse uma ceia. Fazendo as contas, aqui a alimentação deste indivíduo, o que é que nós percebemos? Que ele consumia 275 gramas de proteína todos os dias, sendo que 140 vinham só da suplementação. Ou seja, isto dá um total de 4,37 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, juntando tudo. E se nós fizéssemos as contas apenas ao que ele comia, sem considerar a proteína da suplementação, estamos a falar de 2,14 gramas por quilo. Ou seja, se nós olharmos para as recomendações, por exemplo, que rondam aqui valores de 2 gramas por quilo, como valores máximos recomendados para atingir um bom turnover proteico, ou então muita da literatura que mostra que valores superiores a 1,6 gramas por quilo em indivíduos com balanço energético positivo que queiram ganhar massa muscular, não são necessários valores muito superiores a isto, de 1,6 gramas por quilo, verificamos que este indivíduo acaba por fazer valores mesmo muito superiores, não é? 2,2, 4,1, que são valores, digamos, desnecessários. E também o American College of Sports Medicine diz-nos que a suplementação deve ser usada
por questões principalmente de praticidade, ou seja, indivíduos que têm alguma dificuldade em atingir as reservas, as quantidades de proteína que são necessárias, não conseguem comer toda a quantidade que seria necessária através da sua alimentação, e que por isso a proteína pode ser uma forma prática e válida de fazer chegar a esse valor. E por isso eles dizem-nos que o consumo de suplementos deve ser usado de alguma forma conservadora e que o foco deve estar nas estratégias alimentares em primeiro lugar. Ou seja, não devemos construir a casa pelo telhado, começar pelos suplementos, apesar de haver suplementos com evidência que possam ajudar, e também é uma coisa que nós exploramos no nosso curso, com base na evidência, quais são os suplementos que funcionam, quais as doses, como utilizar, mas por vezes temos que começar pela base, e aqui não foi claramente o caso. E não foi o caso porquê? Porque para haver aumento de peso e para haver um estímulo anabólico, é aconselhado que haja um balanço energético positivo. Ou seja, este indivíduo devia estar a consumir à volta de 2.900 kilocalorias por dia e estava a consumir 1.700. Fazendo os cálculos ao que ele ingeria, estamos a falar de 1.700. É um valor muito mais baixo do que seria recomendado. E o mesmo é válido para os outros nutrientes, por exemplo, os hidratos de carbono. Ele estava a consumir 100 gramas de hidratos de carbono por dia, quando o valor recomendado, se nós olhássemos para 50% do valor energético, seriam 360 gramas. Ele estava a consumir menos de um terço dos hidratos de carbono que era suposto. E a gordura, idem aspas. Ele tinha um consumo de gordura muito baixo, 20 gramas por dia, foi a estimativa que nós fizemos, e, na realidade, se olhássemos para valores recomendados mínimos, que rondam os 20%, no caso do indivíduo que faz exercício, 20% do valor energético total, este indivíduo teria que ter pelo menos 65 gramas para ter os 20%. E ele tinha 20 gramas. Mais uma vez, 3 vezes abaixo do que seria recomendado. E aqui, no fundo, estamos perante um caso em que o aporte energético é insuficiente. E isto acontece imenso, por isso é que eu decidi trazer este caso, que não tem muito a ver com os hidratos de carbono exclusivamente, mas porque eu vejo isto acontecer sistematicamente. Pessoas que têm o objetivo de aumentar massa muscular, de aumentar de peso, mas depois têm medo de comer. Têm medo de comer alimentos que tenham hidratos de carbono, alimentos que tenham gordura, pela falsa percepção de que estes alimentos vão aumentar a sua massa gorda corporal. Quando eles vão ser um fator fundamental para eles poderem realmente aumentar a sua massa muscular também. Se existirem os estímulos do treino, se existirem fatores genéticos válidos, se existir uma boa higiene do sono, se existir um valor proteico suficiente, os hidratos de carbono e a gordura vão potenciar o aumento de massa muscular pelo balanço energético positivo. E é uma coisa que é esquecida. Muitas vezes há o receio de consumo de alimentos como, sei lá, as gorduras, como o azeite ou o pão, ou até algum tipo de alimento menos saudável que a pessoa de vez em quando comia, e que é completamente abolida a partir do momento em que o indivíduo decide entrar no ginásio e fazer exercício físico. E isso não é obrigatoriamente um fator que contribui para os resultados que o indivíduo vai ter. E essa era a mensagem final que eu queria deixar. Tenho aqui os meus contactos para alguma questão suplementar que não consigam colocar no dia de hoje, ou então quem teve que sair da sessão entretanto e que depois tem acesso à gravação e depois queira colocar, estou completamente disponível para esclarecer. Temos agora então 30 minutos para questões, que acho que têm que ser colocadas por chat, penso eu, mas aqui o professor Luís vai dar todas as instruções. Obrigado pela atenção mais uma vez. Obrigado, professor Rui Jorge, pela excelente apresentação. Temos aqui algumas perguntas enviadas pelos assistentes e eu vou começar. Portanto, há aqui um participante que ele pergunta: qual o melhor tipo de hidratos de carbono para consumir durante um jogo de futebol, durante o intervalo de um jogo de futebol? Muito bem. É uma pergunta que vai até ao encontro mesmo dos aspectos que nós acabamos de falar. Então, temos que pensar aqui em dois aspectos. No caso do jogo de futebol, é um bom exemplo, onde a própria organização do jogo, com o momento de intervalo após cerca de 45, 50 minutos depois do início do esforço físico, é um momento ideal para a pessoa poder introduzir hidratos de carbono. Até desse ponto de vista, temos uma janela de oportunidade muito boa para introduzir alimentos nesse momento. Temos que considerar aqui dois fatores. Primeiro, tolerância gastrointestinal do indivíduo. Aquilo que falámos há pouco. O tal treino nutricional. O que é que o indivíduo consegue ingerir e que se sente confortável. Isto não é transversal a todas as pessoas.
Este é o primeiro aspecto. Mas podemos escolher o alimento em função dos testes que fizemos até durante os treinos, mais longos, por exemplo, de forma a perceber quais são os alimentos que ele pode ingerir. Pelo aquilo que me é dado a conhecer, neste momento tenho um aluno que está a estagiar num dos 3 grandes e também já tive, agora tenho um aluno no ano passado, numa equipa que subiu agora de divisão recentemente para a segunda liga e também no ano passado também num outro grande. E a prática mais comum é haver várias opções no balneário, ricas em hidratos de carbono, e que os atletas possam optar em função daquilo que eles sabem que gostam e que se sentem bem. Ou seja, não é tanto o nutricionista que diz todos agora vão ter que consumir este alimento no intervalo, né, porque é obrigatório ser este. Existem estas opções que são viáveis e há uma opção de escolha até por parte dos atletas, ou até já há, digamos, os atletas já sabem o que é que os atletas querem e fornecem aos atletas aquilo que eles normalmente querem. Isto é a prática corrente hoje em dia. Exemplos de alimentos, para responder à pergunta de forma concreta. Podemos ter sumos de fruta, podemos ter frutos, podemos ter cereais, alimentos mais secos, mais desidratados, algum tipo de bolacha mais rica em hidratos de carbono. Podemos ter géis, podemos ter bebidas desportivas com hidratos de carbono. São alguns exemplos de opções que possam ser utilizadas. Neste caso, já agora, no caso do futebol, como as doses que são recomendadas devido ao intervalo de tempo da modalidade não são assim muito elevadas, podemos usar um único transportador, se bem que a prática mais comum é se usarem os vários transportadores, é usar-se alimentos que têm frutose e que têm glucose. Por exemplo, usar um alimento que possa até ter maltodextrinas, mas usar outro que tem frutose através de frutos desidratados ou através de um sumo de fruta, por exemplo. Ok. Portanto, vai um pouco também ao encontro do gosto pessoal de cada atleta. E principalmente a tolerância. Essa variedade de opções e a tolerância. Do gosto, mas principalmente a tolerância, que tem que ser testada durante o treino, no fundo, para se perceber. Tem que se fazer esse treino para saber o que é que o atleta sente bem a nível gastrointestinal. Um atleta que tenha que sair a meio de uma segunda parte, ou de uma segunda parte para ir à casa de banho, é algo que se vê poucas vezes, felizmente. Porque se tem este cuidado. E é algo que teria um impacto muito negativo na equipa. Ficava reduzida a 10 jogadores durante 3 minutos ou 4, sem necessidade nenhuma, por uma má gestão. Não é que não tenha acontecido, não é? Mas por uma má gestão da vertente alimentar no intervalo. Ok, portanto, temos aqui um participante que faz outra questão. Que estratégias podemos usar para os atletas chegarem à competição com as reservas de glicogênio altas? Ele menciona aqui que 2 dias antes se pode aumentar a quantidade de consumo de hidratos de carbono como uma estratégia válida, certo? Exatamente, sim. Neste caso, a maior parte das recomendações para optimizar as reservas de glicogênio até 200%, que é um fator muito, muito relevante a nível depois de performance, apontam para valores de consumo de hidratos de carbono nas 72 horas, a partir de 72 horas antes da prova, de cerca de 10 gramas por quilo. Ou seja, apontarmos para valores mais perto do máximo daquelas tabelas de referência que eu mostrei logo no início da sessão e fazê-lo durante cerca de 72 horas aproximadamente. Essa é a prática, é uma das práticas que pode ser feita. Se bem que há várias metodologias de loading de hidratos de carbono pré-prova, mas a mais comum é essa, é 3 dias, 10 gramas por quilo, distribuído de forma mais ou menos equitária ao longo do dia. Ok, temos aqui outra pergunta do outro participante, que ele perguntou o seguinte: se submetermos um atleta a um regime que promova a coleção dos hidratos de carbono, não conseguimos fazer com que ele estimule a via energética dos ácidos gordos e desta forma atenuar a oxidação proteica? Existem estratégias que podem optimizar a oxidação de ácidos gordos, mas não são estratégias que consigam ser implementadas de forma aguda. Um bom exemplo é, por exemplo, o chamado Training Glow, e o Sleeping Glow, desculpem, que é fazer com que o indivíduo treine sem reservas
de hidratos de carbono, neste caso hepáticos e musculares, e que o faça durante um período de tempo significativo, a maior parte dos estudos aponta para 3 semanas como formas de potenciar ao máximo as adaptações, e essas estratégias acabam por ser algo complexas, mas posso dar um exemplo. Imaginemos, eu agora treino à noite, por exemplo, e, por exemplo, agora neste momento, a esta hora, são 10h30, mais ou menos, 10h36, treino. Acabo o meu treino e treino com intensidade, ou seja, para depletar as minhas reservas de hidratos de carbono. O meu objetivo é ficar com o treino de vários grupos musculares, ou faço um treino do corpo inteiro, com intensidade, para depletar reservas de hidratos de carbono. E agora, não como, ou como uma coisa proteica, não como hidratos de carbono, vou dormir. E depois, amanhã, treino a mais baixa intensidade, mas de longa duração, sem ter tomado pequeno almoço, sem ter comido hidratos de carbono. Ou seja, eu vou estar a treinar sem hidratos de carbono. O que é que isso significa? O meu corpo vai ter que se alimentar essencialmente das minhas reservas de gordura e também, de alguma forma, de reservas proteicas, mas essencialmente de reservas de gordura. E o que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que, se eu fizer isto sistematicamente, ao longo de 2, 3 semanas, eu vou criando adaptações que me permitem criar condições para usar com cada vez maior eficácia as minhas reservas de gordura, que é o que o nosso participante está a colocar a questão muito bem. Isso é possível. Um dos fenómenos que se acha que é o principal é a chamada biogénese mitocondrial, que é a estimulação da formação deste organelo celular, que é a mitocôndria, onde se dão os processos de fosforilação oxidativa, de beta-oxidação, no fundo, de queima da gordura para a produção de energia. Ou seja, nós formamos mais mitocôndrias de forma a conseguir ser mais eficientes a queimar a gordura, porque treinamos o organismo para esse fim. Mas isso não acontece de forma aguda, isso acontece se for feito durante um período de tempo, o que a maior parte das pessoas aponta, mais ou menos 3 semanas, usando esse tipo de estratégia. No fundo, é uma preparação de médio prazo, digamos, para conseguir fazê-lo. E atenção, é com a depleção total de hidratos de carbono muscular. Não é o treinar em jejum, como muitas vezes nós ouvimos dizer, em que o indivíduo, eu agora treino em jejum, que é para queimar mais gordura. Atenção, se treinarmos em jejum, nós não estamos obrigatoriamente a queimar mais gordura, porque eu treinar em jejum, eu tenho as minhas reservas de glicogênio muscular na mesma. Durante a noite, durante as minhas 8 horas de sono, eu estou a gastar glicogênio hepático, não é glicogênio muscular. Só se eu treinar é que estou a gastar glicogênio muscular. E aí sim, se eu treinar e não repor, não fizer reposição de hidratos, é que eu vou estar a treinar sem glicogênio e sem hidratos de carbono e a ter que oxidar mais gordura. Não sei se ficou claro. Sim, portanto, o processo, o método é esse. É treinar, é não repor e no outro dia voltar a treinar sem qualquer ingestão. Exatamente. Digamos que isso, a médio e longo prazo é o que faz com que haja atletas que relatem que consigam ter energia mesmo nestas condições. Conseguem treinar com maior... Conseguem deslocalizar o ponto de crossover de forma a conseguirem estar em maiores intensidades recorrendo a uma percentagem de gordura maior do que aquilo que conseguiriam antes. No fundo, tiveram adaptações que lhes permite estar numa intensidade superior, utilizando mais gordura do que antes utilizavam. Antes tinham que usar em proporção mais hidratos e menos gordura naquele nível de intensidade. E agora, naquele nível de intensidade, conseguem gastar mais gordura e menos hidratos. O que optimiza a sua performance, porque conseguem poupar glicogênio e ter resultados. Atenção, não deixei claro isto, mas isto é importante perceber. Quando se prepara para a prova, isto é tudo, o que eu referi é só relativamente à preparação, a treino. Para a prova, tem que consumir hidratos, tem que fazer grandes quantidades de hidratos sempre para ter grandes reservas de glicogênio. A questão é que as adaptações que fez vão se manter durante algum tempo e este indivíduo vai ter mais capacidade de oxidação de gordura mesmo quando tem muito glicogênio. E essa é que é a grande vantagem. Eu vou estar a uma intensidade mais elevada, a oxidar mais gordura e a poupar glicogênio muscular, que é o que vai fazer a diferença mais à frente e que me vai fazer ganhar. Que é, mais à frente vou conseguir manter intensidades mais altas, porque ainda tenho reservas de glicogênio, porque as poupei
porque gastei mais gordura. E as reservas de gordura são praticamente ilimitadas. Essa é a realidade. Ok. Muito bem. O participante da há bocado tem aqui outra questão relativamente à modalidade do futebol. Ele pergunta como é que se consegue personalizar a ingestão de hidratos de carbono, por exemplo, entre um defesa central e um defesa lateral. Isto porque nós sabemos que um defesa lateral corre menos quilómetros durante um jogo, possivelmente tem ações mais explosivas, não corre distâncias mais curtas, enquanto que um lateral corre mais quilómetros, maiores distâncias. Como é que se consegue personalizar isto dentro de uma equipa, mediante a sua posição? Sim. Aqui a grande diferença é que, neste caso, o atleta, que seja lateral, ou que seja ala, ou que tenha que fazer maiores distâncias e correr mais durante o jogo e com mais piques também, acaba por ser necessário, pode ser necessária maior quantidade de hidratos de carbono de reposição do que do defesa central, por exemplo, que era o exemplo. A nível de dose, principalmente. E o que é que esta dose depois vai implicar no tipo de alimentos? Vai implicar que se a dose é tão alta, ao ponto de ser mesmo obrigatório utilizar misturas que tenham glucose e frutose. Essencialmente é isto. Vamos imaginar, no defesa central, 30 gramas de hidratos de carbono pode ser suficiente. No ala ou no lateral ou no jogador que tem que fazer distâncias maiores, que corre mais quilómetros, que tem que ter momentos de maior potência, pode precisar de doses um bocadinho maiores, porque exigiu maiores reservas de glicogênio muscular, está mais depletado, precisa de doses superiores. E se essas doses já chegarem, por exemplo, perto dos 60 gramas, ou 45, 60 gramas, já podemos ter que usar obrigatoriamente também frutose e não chega só glucose. Ou seja, enquanto o central, se calhar, pode usar um suplemento com maltodextrinas misturado com água ou uma coisa do género e bebe aquilo e está tudo bem, e a dose pequena, o ala, caso ele tolere, a questão da tolerância está sempre presente, que eu há pouco referi, caso ele tolere, já podemos ter que juntar aqui, ou termos sacarose, ou termos frutose, especificamente frutose, e usar maltodextrinas, por exemplo, para garantir que ele vai conseguir absorver tudo em tempo útil de utilizar no jogo. Uhum. Ok, temos aqui outra questão de uma participante que é personal trainer e ela pergunta como é que se consegue este equilíbrio entre a perda de peso e a restrição de hidratos de carbono, de forma a que também não haja essa tal desmotivação em treinar. E isto acaba por ser um bocadinho subjetivo a forma de controlar, a forma de um personal trainer de controlar estes parâmetros. Uhum. Como é que se pode ajudar aqui um personal trainer nesta questão? Muito bem. Então, o primeiro ponto que é importante perceber é que, isto nós sabemos com evidência de mesmo muita qualidade, há um grande estudo publicado há pouco tempo, que nos mostra que cerca de 90% aproximadamente da variabilidade do peso corporal que a pessoa altera está associada ao balanço energético a médio prazo. Ou seja, a partir de 6 meses de qualquer tipo de intervenção, o peso que eu tenha mais ou menos, em 90% depende do valor energético que eu consumi e do valor energético que eu gastei. Isto é uma mensagem muito importante, ou seja, o que me vai fazer perder mais peso ou menos peso é o balanço energético e não é especificamente o consumo de hidratos ou o consumo de gordura que eu tive. Isto é algo que nos pode tranquilizar, ou seja, é possível perder peso com o mesmo sucesso a médio e longo prazo, independentemente do consumo de hidratos. Tiramos um bocadinho este mito que as dietas low carb são as que funcionam, as que fazem perder peso. Há muito medo em relação aos hidratos. Há muito medo em relação aos hidratos. Também, de alguma forma, legitimado, porque se eu tirar hidratos de carbono de forma muito marcada, no caso do treino personalizado, em que muitas vezes o conselho é um bocadinho um conselho subjetivo, olha, vamos deixar de comer estes alimentos, ou vamos mudar desta maneira, assim um conselho mais simples. Se a pessoa deixar de comer alimentos ricos em hidratos de carbono, a pessoa deixa de comer tipicamente pão, arroz, massa, batata, fruta, às vezes veluda fruta, o que é que acontece? Eu vou começar a ter menos reservas de glicogênio. Como vimos há bocadinho, um indivíduo com pouca massa gorda e com 60, 65 quilos, no total, podíamos estar a falar de cerca de 600 gramas de glicogênio. Cada grama de glicogênio que nós temos no nosso músculo, no nosso fígado, tem entre 3 a 4 gramas de água associadas. Se eu perder o meu glicogênio,
perder a água que está associada a esse glicogênio, eu perco 2, 3, 4 quilos em 3, 4 dias, 5 dias. E por isso é que as pessoas sentem muitos resultados quando cortam os hidratos de carbono. Cortam os hidratos de carbono, daqui a uma semana já tenho menos 3 ou 4 quilos, resultados espetaculares. Mas na realidade foi perda de glicogênio e perda de água principalmente. E se eu voltar a comer os hidratos de carbono, o que é que acontece? Volto a aumentar esse peso. E isso dá a falsa percepção de que os hidratos de carbono engordam por causa disso. Na realidade, a médio e longo prazo, isso dilui-se completamente. E esse resultado deixa de existir. Por isso, eu acho que o mais importante é falar com a pessoa, fazê-la perceber que este resultado dos hidratos de carbono, emagrecerem ou não, é um resultado transitório e que a médio prazo não é relevante. Eu posso perder peso a consumir mais ou menos hidratos de carbono, o que interessa é o balanço energético. E a quantidade dos hidratos de carbono tem que ser suficiente para a pessoa recuperar entre as sessões de treino. Um exemplo prático. Portanto, pessoas que eu acompanho e que fazem um treino de profundidade 2 vezes por semana e que não têm qualquer tipo de atividade fora, têm trabalhos sedentários, não fazem treino autonomamente, só fazem treino com o PT. Bem, essas pessoas não têm que se preocupar muito com hidratos de carbono pós-treino, com doses de hidratos de carbono muito elevadas, porque em condições normais conseguem recuperar entre as sessões. Agora, tenho uma pessoa que acompanho agora, está na Suíça, acompanha online, e que está a fazer treinos todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Nós temos que começar logo a fazer recuperação. Mal acaba o treino da manhã, porque senão vai chegar ao treino da tarde e não vai conseguir treinar. Temos que perceber que quanto mais próximas estão as sessões de treino, quanto mais intensas são as sessões de treino, mais importante é eu repor hidratos de carbono para que a prática do exercício físico seja agradável, haja motivação para treinar e haja capacidade para treinar. Pronto, e isto pode ser medido até por medidas subjetivas. Como é que se sente, como é que sentiu, no caso, e no caso do técnico de exercício, avaliar a intensidade a que a pessoa está a conseguir treinar, se essa intensidade vai decaindo ao longo da semana ou quando há menos tempo de intervalo entre as 2 sessões de treino, podem usar esse tipo de estratégias para perceber se está a haver ou não a recuperação ideal, e essa recuperação invariavelmente está associada aos hidratos de carbono quando nos reportamos à intensidade que a pessoa consegue atingir, neste caso para o mesmo tipo de exercício, por exemplo. Não sei se respondi a 100%. Sim, sim, acho que ficou muito claro. Ok, temos aqui outra pergunta com o participante diz o seguinte: o fígado, sendo um órgão determinante na produção de glucose, parece também determinante que, sob um funcionamento, se reflita na performance do atleta. Como podemos otimizar o funcionamento do fígado para além de não beber álcool? É uma boa pergunta. Então vejamos. O fígado, na verdade, ele não produz do nada a glucose. A glucose tem que vir sempre de outros substratos, e a maior parte que foram obtidos através da alimentação. Na realidade, o fígado armazena o glicogênio e depois vai gerindo a sua libertação para o sangue e consegue converter os outros monossacáridos, como no caso da frutose ou da galactose, a glucose, assim como fazer a neoglicogênese com base noutros substratos, ou através do glicerol, através de aminoácidos, fazer isso tudo. Aspecto fundamental, a saúde hepática é muito importante para a saúde metabólica, porque a maior parte dos processos metabólicos acontecem no fígado, sem dúvida nenhuma. Sabemos que há fatores que afetam o funcionamento hepático, nomeadamente a intoxicação, quer seja por álcool ou por outros xenobióticos. Por exemplo, um exemplo muito clássico são os medicamentos. Acontecem muito pessoas que, infelizmente, tiveram algum problema de saúde grave, tiveram que fazer algum tipo de medicação crónica durante algum tempo e, como consequência, têm alterações no parênquima hepático definitivamente. Até mesmo ficam com esteatose hepática, por exemplo, ou com algum tipo de cirrose hepática não alcoólica, e isso dificulta a sua função hepática e as adaptações que a pessoa pode ter a vários níveis. Como é que nós podemos manter uma boa saúde hepática? Do ponto de vista alimentar, há um fator que parece ser bastante relevante, que é prevenir que haja um excesso de acumulação de gordura nos hepatócitos, nas células hepáticas. Isso é feito através do controle do peso corporal e da massa gorda corporal, mas hoje em dia percebe-se que não é só isso. Por exemplo, o tipo de ácidos gordos que nós ingerimos podem ter influência na probabilidade de haver um aumento da quantidade de gordura visceral e da quantidade de gordura
intrahepática dentro do hepatócito. E quais são os piores ácidos gordos? Pronto, os ácidos gordos que têm um efeito mais negativo neste aspecto são os ácidos gordos saturados. Pronto, aqui essa é uma das coisas que nós temos vindo a perceber. Se eu tiver o mesmo aporte de gordura, que é considerado saudável, mas se esse aporte de gordura tiver quantidades superiores de gordura saturada, ou quantidades, por exemplo, superiores de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas ômega 3, por exemplo, o impacto na acumulação de gordura hepática não parece ser exatamente o mesmo. E esse é um fator fundamental na boa saúde hepática. Por isso eu diria, este é um dos aspectos. Se quisermos ser conservadores, nunca ultrapassar 7 a 10% de gordura saturada do nosso aporte energético total. Portanto, esse seria o ponto de corte, que parece ser aquele que na maior parte dos estudos mostra segurança. 7%, 10%, parece que é até aí tudo bem. Mais do que isso, começam a aparecer os problemas da acumulação de gordura no hepatócito. Este é um aspecto. Depois há outro aspecto, nomeadamente no caso dos esportistas, que é muito importante, que tem a ver com os suplementos alimentares. À primeira vista nós podemos pensar, então como é que eu mantenho a saúde do meu fígado? Como é que eu ajudo o meu fígado? Dou-lhe suplementos para ajudar. À primeira vista é o que nós pensamos. Mas na realidade, provavelmente será o contrário. Tenho muito cuidado com os suplementos que eu estou a pôr. Porque, por exemplo, nós temos dados que nos mostram que cerca de 1/5 dos casos de intoxicação hepática aguda que nós verificamos em tratamentos hospitalares tem a ver com a toma de suplementos alimentares. E muitas das vezes, não pelas substâncias em si, que supostamente deviam estar no suplemento alimentar, mas sim por adulterantes ou por contaminantes que estão presentes naquele suplemento alimentar. Porque é um mercado que é muito pouco regulado, é um mercado que, mesmo do ponto de vista de atletas profissionais, vemos problemas. Posso dar um exemplo, ainda hoje fazia o acompanhamento de um dos estágios que eu estava a dizer num clube de referência em Portugal, e estávamos em conversa e estava-me a ser transmitido que um atleta estava a tomar um suplemento que não tinha qualquer tipo de certificação de contaminação e adulteração, que ele próprio comprou, porque ouviu dizer, disseram-lhe que era bom, e ele próprio comprou. E estamos a falar de atletas que há pouco tempo estavam a fazer competições de Liga dos Campeões, de meias finais e finais de Liga dos Campeões. Não de futebol, de outras modalidades. Mas estamos a falar de atletas de topo, em clubes de topo, que eles próprios, por iniciativa própria, vão tomar um suplemento alimentar. Isso depois põe em causa o próprio nutricionista e o departamento médico. Exatamente. Isso é muito grave. Mas isso tem a ver com, às vezes, lá está. Às vezes é mais forte o que diz um amigo ou o que diz um outro colega que faz do que o que diz o departamento médico. Infelizmente, às vezes isso acontece. É mais o que forte. é suposto fazer é o clube pedir um controle à própria marca. Não, neste caso o que se faz hoje em dia, existem entidades, isto é uma das coisas que nós exploramos também no curso e que é ensinado, existe uma série de entidades que fazem certificação dos suplementos alimentares de forma a garantir que eles são isentos de compostos contaminantes ou adulterantes. Se bem que também há clubes que têm protocolos com marcas, normalmente até marcas que patrocinam os próprios clubes, e que têm uma gama específica que está contratualizado que esses produtos são controlados a esse nível. Na realidade, os produtos que são colocados no mercado de suplementos alimentares não têm qualquer tipo de obrigatoriedade de serem avaliados quanto a contaminantes ou adulterantes. Nem quanto à sua constituição referida no rótulo, quanto mais a contaminantes e adulterantes. Por isso é que eu estava a dizer, para ajudarmos o nosso fígado, uma coisa muito importante é termos cuidado com os suplementos que estamos a tomar, porque estamos a tomar suplementos que têm metais pesados ou que têm substâncias farmacologicamente ativas não declaradas no rótulo. Vamos ter potenciais intoxicações hepáticas devido aos suplementos que estamos a tomar. Eu diria que são estes dois fatores. Não acumular gordura a mais, para além do álcool, que o nosso participante disse muito bem, que é um fator importante e que até limita a síntese proteica muscular e que não é recomendado. Para além do álcool, não acumular gordura demasiada no fígado e não dar xenobióticos desnecessários ao fígado através de compostos não declarados que aparecem, por exemplo, nos suplementos alimentares. Uhum. Ainda na sequência desta questão da suplementação, há um participante que pergunta se é verdade que o whey protein é inflamatório e também há alguma presença de caseína. Devido à presença de caseína? Não, vejamos. Quando nós entramos aí no ramo do ser inflamatório,
estamos a falar de muitas coisas, estamos a falar de muitos componentes com uma ação potencialmente pró-inflamatória, mas alguns componentes, até os mesmos componentes, em sítios diferentes sejam formados, têm ações ou pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. O exemplo são algumas interleucinas que se forem produzidas por tecido adiposo, ou se forem produzidas por células mastócitos, ou se forem produzidas, por exemplo, na célula muscular esquelética, têm efeitos diferentes no organismo. Ou até mesmo, por exemplo, os eicosanoides. Os mesmos eicosanoides, se forem produzidos em pessoas com perfis alimentares diferentes, têm efeitos inflamatórios diferentes, por exemplo. Isso aqui é muito complexo dizer que um alimento tem um efeito inflamatório ou não, sendo de uma forma tão simplista. Mas se a proteína whey tem caseína, na realidade, quanto mais pura for, menos resíduos de outros componentes do leite vai ter. Ou seja, nós, em relação à proteína whey, temos essencialmente as proteínas concentradas, que têm valores percentuais de proteína que podem rondar de 50% a 80%. Depois temos proteínas isoladas, que já vão até valores à volta de 90 e tal por cento. E depois temos proteínas hidrolisadas com valores até às vezes muito próximos dos 100%. Quanto mais pura, digamos, é a proteína soro do leite, proteína whey, mais whey apenas nós temos lá. Quanto menos pura, mais outros produtos do leite nós temos. Ou seja, mais lactose, mais ácidos gordos provenientes do leite e também mais outras proteínas, neste caso proteínas que não são do soro, como por exemplo a caseína, que é a principal proteína do soro, que não é do soro, mais ou menos 80% do total de proteína do leite é caseína, e só 20% é que é proteínas de soro. É que vão estar lá. Mas não é por isso que, digamos, tem um efeito inflamatório. E a própria caseína. A caseína, aliás, como efeito anabólico e principalmente anticatabólico durante a noite, é das proteínas que nós temos melhores resultados devido à sua baixa digestibilidade, é recorrentemente utilizado e com evidência como forma de prevenir o catabolismo proteico noturno, por exemplo, em pausas de mais do que 6 horas sem comer, por exemplo. Okay. Uma última pergunta relativamente àquele caso prático que apresentou. Um participante pergunta quais as consequências do excesso de ingestão de proteínas e se naquele caso não é chamado dieta redundante, ou seja, ele querer ganhar massa muscular, ter uma ingestão de proteína extremamente elevada e se isso não acaba por... Pois o gasto calórico que ele tem em tentar metabolizar essa proteína não faz com que ele não consiga ganhar peso. Aqui, essa pergunta tem duas partes. Por um lado, posso começar pela última. Por um lado, o valor energético da proteína que nós consideramos, quando fazemos os cálculos nutricionais, os valores que eu apresentei nos slides, são valores já ajustados para o dispêndio, não são os fatores de Atwaters originais, são os fatores de Atwaters ajustados para o dispêndio energético proteico da metabolização proteica. Ou seja, a proteína fornece energia, a sua oxidação total fornece energia, mas nós também gastamos energia na sua metabolização. Os valores que são usados nos cálculos nutricionais são já o balanço final. Ou seja, é já o que nós aproveitamos, é já o balanço positivo que sai dessa equação. Essa segunda pergunta, neste caso, é não. A resposta é não, porque os valores que são considerados nos cálculos já são o valor final desse balanço. Em relação à primeira pergunta, quais são os efeitos negativos do consumo de proteína? É uma pergunta que eu gostava também de ter resposta e que acho que toda a gente gostava. Na realidade, nós não sabemos bem. Vou colocar isto desta forma. Eu não posso, por questões éticas, agarrar em pessoas, colocá-las de propósito sob um consumo proteico muito exagerado para perceber se elas vão ter problemas de saúde graves. Isso eticamente não é aceitável, não podemos fazer esse tipo de estudos, ainda bem. Por isso, o que é que nós fazemos? Fazemos estudos observacionais em pessoas que já comem muita proteína na vida normal para perceber o que é que lhes acontece ao longo do tempo. Normalmente, essas pessoas que comem muita proteína, já naturalmente, são indivíduos jovens, do sexo masculino e que treinam bastante, que fazem treino de resistência muscular, treino de força, musculação. São uma população muito específica. Nesse tipo de estudos, os maiores que eu conheço mostram que não há praticamente problema nenhum em comer muita proteína. Ou seja, essas pessoas, que são indivíduos, volto a dizer, jovens, saudáveis, fazem treino de força,
não têm consequências negativas, quer a nível hepático, quer a nível renal, com doses de 2 gramas e tal, 3 gramas e tal. O estudo maior que eu conheço, acho que são 3,6 gramas durante 1 ano, ou 2 anos, não me recordo agora. E não lhes acontece nada. Os marcadores são todos iguais sempre. Mas, na realidade, nós temos, se quisermos ter uma abordagem um bocadinho conservadora, há mecanismos teóricos pelos quais o excesso de proteína pode ser negativo para a saúde. Nos coortes prospectivos de longo prazo, vemos que um consumo muito exagerado de proteína está associado a alguns problemas de saúde. No entanto, os estudos observacionais em que se foca nestes indivíduos que consomem muita proteína não mostram malefícios à saúde durante esses períodos que são avaliados. Por isso eu não tenho resposta, porque eu acho que não se sabe. Acho que temos que ter cuidado aqui. Não podemos dizer a proteína não faz mal nenhuma, comemos a quantidade que queremos, porque não sabemos que é assim. E também não podemos dizer o contrário, que não se pode comer proteína quase nenhuma, que isso está a cabo dos rins, porque também não temos evidência que seja assim. Temos que perceber a evidência que existe, as suas limitações e aconselhar aquilo que é necessário para ter bons resultados, mas também não estar a dar mais só porque sim, porque também não aparenta haver benefício em ter consumos muito maiores, e não havendo benefício, se podem eventualmente haver riscos, se calhar não se justificam. É a minha maneira de ver. Ok. Chegamos ao fim. Temos as perguntas todas respondidas. Quero agradecer ao professor Rui pelo este webinar, pela apresentação, pelo esclarecimento destas questões. Acho que foram brilhantemente respondidas. E agradecer a todos os participantes também que estiveram aqui connosco e deixar uma nota que nós temos uma formação em nutrição e suplementação no exercício em que aprofundamos estes temas e outros temas também com a colaboração do professor Rui Jorge. Portanto, quem tiver interesse pode entrar na nossa página do Instituto EPAF, na parte do EAD, que tem lá todas essas informações. Ok? Portanto, muito boa noite a toda a gente. Boa noite também ao professor Rui Jorge e esperemos que até breve. Muito obrigado a todos e pelas questões que foram muito pertinentes. Obrigado, Luís, pela moderação. Obrigado. Até a próxima. Até breve. Obrigado. Até breve.